como aquecer nesse tempo frio, melhorar a disposição no climatério e na menopausa, sem piorar os fogachos. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu me chamo Tatiana, sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga e por aqui eu quero te ensinar a viver a menopausa sem sintomas, de forma natural. Eu insisto que a menopausa é a melhor fase da nossa vida e nós podemos vivê-la de uma forma muito mais gostosa, muito mais plena. Quando chega essa época fria, às vezes as mulheres já estão aí com o metabolismo mais lento, ou um pouco cansadas, um pouco indispostas, não só nós nesse momento do climatério e da menopausa, mas para muitas isso se torna uma angústia, isso se torna uma dor, as dores no corpo, a indisposição, a dificuldade, o dia arrastado e, por outro lado, às vezes um calor também que tende a diminuir, porque nós estamos, né, no inverno, então não tem aí o calor externo do clima, o que contribui um pouco para amenizar a sensação de fogacho, mas para aquelas que têm, fica aí um desconforto ainda maior, porque dá vontade, dá frio e na hora que ela aquece, dá aquele calorão desconfortável. Então, vamos falar sobre isso nesse momento, porque o frio é um período que sim pede proteção, pede aquecimento, pede comidas quentes, pede bebidas quentes, tanto no tocante à temperatura quanto na condição energética. E você entende isso que eu estou falando. Tem coisas, por exemplo, se a gente fala em pimenta, pimenta é quente ou frio? Quente. Todo mundo entende aí que a pimenta é um alimento que aquece, o álcool é uma bebida que aquece. Pode estar até frio, pode estar até gelada essa bebida, mas o álcool aquece por si, pela natureza energética. Então, tem coisas que vão ser muito interessantes e outras nem tão interessantes, dependendo da sua condição. E a gente sabe que às vezes dá aquele calorzinho, você está desanimada, vai lá, toma alguma coisa, aquilo aquece por dentro, te dá uma disposição para levantar. Então, vão entender melhor como tudo isso funciona. O que está acontecendo no nosso corpo, no nosso organismo e, na verdade, na natureza de uma forma geral, é que essa época do inverno, ou quando esfria a temperatura, nós temos um frio externo que está acontecendo. Nós temos uma linha de base da nossa energia de aquecimento e de resfriamento, e nós podemos entender assim: nós temos um calor interno, um frio interno que se equilibram, e nós temos um calor externo e um frio externo que podem também se equilibrar ou desequilibrar. E como funciona isso? Isso também é chamado, o calor, tanto interno como externo, é chamado de energia yang. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Simplesmente isso. Energia yang corresponde, nesse momento aqui, nessa nossa conversa, ao calor. E nós temos a energia yin, tanto o yin interno quanto o yin externo. E tem um que é melhor do que o outro? Não. Nós precisamos desse calor e do frio, nem só calor extremo, nem só frio extremo. O equilíbrio é muito legal. Durante o dia, nós temos fases que são mais quentes e fases que são mais frias, horários, né, períodos do dia. Quando nós vemos a previsão do mínimo, da mínima temperatura e da máxima temperatura, a gente vai ver como isso vai oscilar. Tem momentos do dia que tem o sol presente, que são naturalmente mais quentes, né? Coincide aí com o meio do dia. E aquela hora da madrugada, do finalzinho da madrugada, a gente tende a buscar a coberta, porque esfria mais, às vezes fechamos a janela ali se ela está aberta, porque a temperatura vai resfriar mais. Nós estamos nesse momento, então, entendendo esse frio e esse calor externo. Alguns alimentos vão diretamente aquecer. Ele está dentro porque a gente está comendo, mas ele funciona como uma energia externa, porque ele é algo tóxico, algo veneninho, assim. A gente sabe, às vezes, quando aquilo ali é um veneninho. O álcool, por exemplo, é um veneninho, né? Que socialmente aceito. E a gente sabe do poder da toxicidade do álcool. Nós podemos nos aquecer
sem ser pelo uso do álcool. Mas eu gosto de tomar a minha bebida, ok, então nós vamos entender o que você pode considerar aí para isso não te desequilibrar ou te desequilibrar de uma forma mais suave, se a gente pode falar disso. E nós temos alguns alimentos, algumas substâncias, alguns temperos que podem melhorar o nosso calor interno, mas se a gente exagera ou se o tempo está quente, ele também vai ser algo tóxico, que é o que eu falo da diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Algumas coisas são veneno mesmo em dose pequena e outras coisas vão, né, outras substâncias podem variar. Então vamos aprender sobre isso. Vamos falar do frio. Nós temos um frio externo. Dependendo da temperatura do lugar que você está, do ambiente, tem uma grande quantidade de frio. Se você tem pouco calor interno, essa diferença do frio e do calor vai ser a medida do seu desconforto. Por que algumas pessoas sentem mais frio do que outras estando no mesmo lugar? Porque algumas têm mais calor interno, o que vai preservar um pouco, essa sensação do frio não vai ficar tão extrema. E outras têm até um pouco de calor tóxico, né? Então tem gente que sente tanto calor que elas gostam muito de estar num clima de frio extremo, porque isso aí balanceia um pouco. Então, se você é daquela pessoa frienta, que mesmo no verão você pega uma blusinha, sabe as pessoas que choveu, né, que o tempo muda, que o tempo nubla e a pessoa já pega um casaco? Normalmente essas pessoas têm um calor interno mais deficiente. E aí, quando chega esse frião, essas pessoas sofrem mais do que outras. Então, nós podemos balizar e entender o que acontece. O que nós podemos ingerir, comer, tomar para melhorar esse nível de calor interno? Aberta a temporada da cúrcuma, por exemplo, que é um tempero que está aí nos shots termogênicos, cúrcuma, canela, cravo, gengibre, são temperos, né? São substâncias, são especiarias que às vezes as mulheres, principalmente está muito na moda aí, os shots termogênicos para melhorar o metabolismo, para ajudar a emagrecer. Agora, no frio, é uma época que o gengibre, a cúrcuma, a canela, as sementes oleaginosas, as nozes, as castanhas, os amendoins, vão ajudar a aumentar, porque eles têm essa natureza quente, a pimenta. Agora sim é aberta a temporada desses shots. Porque, mulherada, quando tá no verão, não é época da gente fazer um shot cheio de coisa assim. E nós vamos nessa linearidade, tomando e achando que tudo que serve para uma pessoa serve para outra. As mulheres que tomam e passam bem em qualquer época com esses shots termogênicos, normalmente são as que têm uma baixa desse aquecimento interno, dessa energia yang. Mas a gente não deveria tomar cúrcuma todos os dias ou tomar um shot tão cheio de coisas termogênicas que aquecem no alto verão. Isso vai piorar o seu fogacho. Agora sim é época da gente trazer isso aí. E aí nós podemos tomar aquela cúrcuma todo dia, vai revigorar, vai ativar o nosso yang verdadeiro, o nosso calor interno, para até ajudar nas doenças respiratórias, nas gripes, tomar aquele gengibre. É a época que a gente vai na festa junina, na festa de São João, e existe o quentão, existe o vinho quente. E olha só, nós temos o gengibre e temos a cachaça, né? Temos o vinho quente, que é o vinho com outras especiarias aí que vão, às vezes também tem gengibre, tem cravo, tem um tanto de coisa que vai nesse vinho, e ele fica ainda mais quente do que o vinho quando a gente toma ele em temperatura normal ou o vinho gelado, porque ele está aquecido e ele é enriquecido com especiaria. Se a gente tomar o quentão no verão, nós vamos incendiar. Então, essa é a época. Mas eu preciso lembrar que quando eu trago o álcool, eu aumento sim o calor, mas eu também trago um calorzinho externo.
Então você precisa se observar a quantidade e o que você está trazendo de calor que a gente deveria monitorar, que pode se tornar tóxico. Então, o álcool em pequenas ou grandes quantidades, né, calores tóxicos. Alguns, né, o álcool, substâncias, então drogas que a gente chama de amornantes, né, então drogas recreativas, o cigarro é um calor tóxico, a maconha é um calor tóxico, a cocaína é um calor tóxico, e algumas coisas podem se tornar tóxicas. O excesso de açúcar, o excesso de gordura. Então, nós estamos no frio e vamos lá para uma festa de São João. E aí você toma um quentão, 2 quentões, uma cerveja, um drink com vodka, e aí você come um espetinho, come um caldo de mandioca, e aí depois você come uma canjica. Nossa Senhora, tudo isso numa noite só? Tudo isso numa noite só, pode esperar que na hora que você chegar em casa, que você for para debaixo das cobertas, inicialmente pode até dar um soninho bom, mas daí a pouco a combustão, a digestão desse tanto de álcool e desse tanto de coisa quente junta, num nível que nós consideramos energeticamente tóxico, vai fazer com que você tenha uma noite agitada. Eu preciso, então, perceber o que para mim é uma quantidade que aquece ou que incendeia. Posso tomar um quentão, posso tomar alguma bebida que é quente, que traz especiarias? Sim. E às vezes essa bebida vai ser aquilo que você vai usar uma vez, né? Ou em uma dose, digamos assim. E às vezes a canjica, que vai ter o amendoim, vai ter o coco, vai ter o milho, vai ter o quente, vai ter o leite, vai ter o doce, né? Vai ter o açúcar, o leite condensado, já é o alimento quente que vai ser suficiente, ou vamos dizer assim, vai ser aquilo que você vai comer, aquecer naquele momento e conseguir digerir sem te incendiar. Então, fique bem atento a essas substâncias que, se a gente aumenta a quantidade, elas podem ter uma qualidade muito tóxica para nós depois. Aqueles temperos ali podem ser melhores. E durante o dia, o que eu posso fazer? Tomar as coisas quentes, comer as coisas aquecidas. Outono, inverno, dia frio, independente da estação do ano, o nosso corpo pede comidas aquecidas, cozidas. A gente já fica com uma certa aversão à comida gelada. Fruta saindo da geladeira, não, em época nenhuma. Para a digestão ficar melhor, tira essa fruta e deixa ela chegar à temperatura ambiente. No inverno, você pode reparar que a fruta fica sobrando ali. Por quê? Porque ela tem uma natureza, né? Principalmente algumas frutas, elas refrescam mais. Que horas então eu vou comer a fruta crua? No momento do dia, eu não vou comer essa fruta crua, né? Ou fria, à noite ou logo na manhãzinha. Aquele pedacinho de mamão que a gente come no café da manhã, ele é muito bem-vindo no verão, mas no inverno a gente deixa às vezes ele de lado, e sim, é para ser deixado de lado pelo menos naquele momento. Deixa para você comer essa fruta no momento do dia que esteja mais quente, que esteja mais favorável. Hoje não está tão frio e amanhã está um pouco mais quente, eu estou aquecida, ok. Observe a sua preferência e a sua aversão. Aqueça as frutas, né? Uma banana cozida, uma maçã assada ou cozida, pode ser no micro-ondas se você usa micro-ondas, pode ser, né, na água, pera assada, né? Algumas frutas combinam muito com esse cozido, assado, banana, pera, maçã, é o que está me vindo aqui agora, né? Combinam bastante aí, elas vão dar uma aquecida, você pode pôr uma canelinha, pode pôr um fio ali de mel, de melado, e talvez isso já vai te suprir a vontade, te saciar a vontade de comer doce, por exemplo. Então é muito mais aprazível, muito mais gostoso, seu corpo pede muito mais aquele alimento que é não só de natureza quente, mas que ele também é aquecido. O chazinho morno,
também é uma época que a gente vai gostar mais. E além do chá ter a temperatura quente, nós temos algumas ervas que aquecem mais. Então vai ser um chazinho que tem gengibre às vezes, ou que ele tem o chá verde, ele aquece bastante a digestão, né? Um chá que vai trazer mais uma condição de calor. Ou simplesmente aquele chá, né, na temperatura quente, na temperatura morna, ele te esquenta por dentro. Nós podemos trazer também a água morna. Tem pessoas que andam com a garrafinha de metal que carregam água morna, não só chá. Agora, o morno dessa água é um morno que a gente bebe de golada. A temperatura dessa água morna, poxa, Tatiana, beber água morna, se você tem muita falta desse calor verdadeiro, essa água morna para você aqui vai ser um grande aquecedor do seu metabolismo. E eu consigo engolir. Não é aquela temperatura de café ou de chá que você bebe e vai queimar a sua língua. É um aquecimento dessa água que é só para sair da temperatura ambiente. Porque observem que até a água do filtro, a água que não está resfriada, ela pode ser uma água que chega muito fresca no estômago, dependendo do dia. Então você vai observar isso, você não vai tomar essa água morna. Como que é esse morno? Você liga o fogão, liga a chama e ela nem vai dar bolinhas, assim, ela vai começar a abrir, aquela fervura parou. Tem que ser uma temperatura que você coloca o dedo, que você engole naturalmente, sem ter que tomar cuidado para não queimar. É só para elevar daquela temperatura básica. Agora, no dia quente eu não vou fazer isso, porque não vai cair bem no estômago. Mas tem dia que está tão frio que a própria água do filtro, do purificador, ela já fica fria demais. Por isso as pessoas esquecem de beber água, né, no inverno. E pode ser mais fácil, então, tomar uma bebida quente, uma bebida aquecida, que não precisa ser muito quente. É só para tirar da temperatura ambiente. É um período que nós precisamos aquecer o nosso pescoço. Então, eu estou aqui no meu consultório de cabelo preso e eu então vou aquecer a minha nuca. Nós temos pontos importantes que refrescam, né, o nosso corpo, que estão aqui, só que não é uma época que eu quero refrescar. Então, é bem-vindo o cachecol. Quem tem pouco cabelo, calvície, homens, né, calvos, ou mulheres que têm pouco cabelo, precisa usar touca, né? Precisa usar chapéu, então escolha aí alguma coisa que vai te aquecer, os lenços, o cachecol, se você tem cabelo curto, proteger essa nuca, vai aquecer bem o seu corpo inteiro, proteger extremidades. Já observou que quando você está com a mão fria e o pé frio, é difícil do corpo esquentar? Usar meia, usar luva, se você tá num frio extremo, então proteger aí, não colocar o pé no chão frio, descalço, de pedras. Nós temos aí pontos importantes nas nossas extremidades, assim como na nuca, e canais energéticos importantes que esse frio ele penetra de maneira muito mais rápida e agressiva e vai te resfriar. Proteger os pés, pode fazer um escalda-pé, colocar na água quentinha, na bacia de água quente, vai aquecer muito mais rápido. Então você coloca e antes que essa água esfria, seu pé já esquentou, começa a aquecer o seu corpo, você enxuga o pé e calça a sua meia. Pode ser uma boa. Andar com os pés protegidos, andar com a canela protegida. Nós mulheres, às vezes ela tá lá muito linda, muito elegante, com uma calça curta e uma sandália aberta. Não é época de sandália aberta, mulheres. Então nós precisamos aquecer até embaixo. Já observou que se você está num dia que esfria de repente, pode até ser um dia de verão, e você está desprotegida, né, com o antebraço aqui no tempo, que a gente começa a fazer isso aqui, nós temos pontos importantes de aquecimento. Então, aquecer, colocar
essa blusa, né, proteger esses pontos, proteger essas extremidades, do cotovelo para baixo, do joelho para baixo, tem que ficar bem tampadinho. Por isso que às vezes a gente se protege, se esfrega aqui. Vamos evitar essas comidas então frias, geladas, tiradas de... Como que vai ficar então o consumo da salada, Tatiana, né, das verduras e dos legumes? É uma época que a gente vai fazer esse legume refogado, no vapor. Não posso comer o cru? Posso comer, mas você vai ver que naturalmente a gente não tem uma preferência por um prato de salada crua. Quando a gente coloca alguma folha ali, a gente vai colocar com alguma coisa que aquece junto, um molho, ou mesmo a comida, o alimento, o caldinho de feijão, uma pimentinha ou um molho shoyu, alguma coisa que traz um aquecimento, ou então mastigar bastante. Mas vai ser muito mais gostoso, a gente vai ter muito mais prazer e às vezes um impulso, né, de se servir de um legume que está no vapor, refogado, do que um legume cru. Então, vamos observar o nosso corpo, vamos fazer contato com as nossas preferências e com as nossas aversões, porque elas dizem muito sobre nós. Nós não funcionamos de maneira linear. Aquilo que a gente come numa estação do ano, a forma como a gente prepara não é a maneira ideal para a gente comer na estação oposta, para a gente preparar na estação oposta. Precisamos retomar essa sensibilidade com aquilo que a natureza traz para a gente de remédio, traz para a gente de preferência e de aversão. Então, observa muito bem isso. Eu te convido a você dar um like, curtir, dar um joinha aqui nesse vídeo se você gostou, a compartilhar com pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento e a se inscrever nesse canal para receber sempre as informações aqui em primeiro tempo.